digital pode auxiliar o agricultor a aumentar o ROI. Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde já, pega o link aqui e envia para os seus amigos, seus clientes, seus agricultores que você atende, porque hoje o bate-papo aqui é muito tecnológico, é muito técnico e para trazer retorno aí para os agricultores. Então, para isso, estou recebendo hoje aqui o Fábio Franco, da Taranis, e seja muito bem-vindo, Fábio. É uma satisfação ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Leonardo. Obrigado pelo convite. Nós de imediato aceitamos a oportunidade de estar conversando com vocês e mostrando um pouco do que a Taranis tem feito aqui no Brasil e no mundo. A satisfação é nossa. Maravilha. E Fábio, para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem. Muito prazer, meu nome é Fábio Franco, eu sou natural da cidade de Campinas, São Paulo, formado aqui na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, sou engenheiro agrônomo, eu estou no mercado agro já desde 96, 97, já com uma carreira bastante completa, referente já passagens para o setor público, por empresas americanas, por empresas brasileiras e agora uma segunda passagem para o startup, no momento na Taranis, uma empresa israelense. Maravilha. E Fábio, então você falou aí sobre a Taranis, né? E para quem não conhece a Taranis, né? Quem é a Taranis, né? De onde que vem? Você falou que vem de Israel. E assim, qual que é a expertise, né, da Taranis? A Taranis é uma empresa israelense, ela nasceu em 2015, né, com um projeto patrocinado pela Microsoft, onde 3 amigos israelenses que trabalhavam lá com o departamento de inteligência militar tiveram a ideia de usar imagens de satélite e imagens de alta resolução, capturando fotos das lavouras e rodando a inteligência artificial nesse projeto, nesse processo, para que a leitura destas imagens pudesse ser transformada em dados. A Taranis cresceu, ela já teve 4 rodadas de investimento, são mais de 100 milhões de dólares investidos na empresa, ela se estruturou fortemente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, onde no Brasil, desde 2020, nós já operamos comercialmente, realizando a providência de dados e de insights das lavouras, vendendo dados aos nossos clientes. E nos Estados Unidos, aqui no Brasil, muito forte no setor sucroenergético, no setor de cana-de-açúcar. E nos Estados Unidos já crescendo bastante nas culturas de soja, milho e algodão. Então a Taranis é uma empresa de serviços, né, onde nós somos contratados para entregar relatórios de dados baseados na leitura e identificação de ameaças das lavouras, utilizando da inteligência artificial para que isso possa ser feito de uma forma rápida, fidedigna e possa providenciar tomadas de decisões importantes. Muito bom. Então, assim, eu comento bastante aqui no podcast do número, né, de tomadas de decisão que o agricultor toma ao longo das safras, né? E esse profissionalismo, né, para tomar decisões é muito importante. Então, aqui o podcast a gente fala bastante de agregar valor para os clientes, né? E serviços como esse que vocês oferecem podem agregar muito valor, né? Porque assim, eu vou trazer um exemplo, né, da minha trajetória. Teve uma vez eu fazendo trabalho de plantas daninhas, né? E a gente sabe o quanto que planta daninha impacta, né, no sistema de produção. E aí
E esse trabalho de assertividade ali no posicionamento e tudo mais, ele gerou um retorno, né, tão alto que assim, o pessoal ficou assustado, né? Foram 25% de incremento de produtividade, porque a área era bem tensa, assim, sabe? Bem, a infestação muito alta de plantas daninhas. E aí, quando eu vejo assim, a dificuldade desse tipo de trabalho, né, ganhar escala, né? Então aqui é um serviço para a gente poder ganhar escala. Isso daí é maravilhoso, fantástico, né? Então assim, nessa questão, né, das plantas daninhas, né, serem bem manejadas, né, para reduzir os custos de produção, né, e tem uma cultura que vocês trabalham bastante que é a cana de açúcar, né? Então assim, por que esse manejo adequado pode diminuir os custos de produção, né? Seja no fornecedor, seja da usina, enfim. Olha, Leonardo, interessante que a experimentação agrícola, né? Nós somos agrônomos, engenheiros, técnicos agrícolas, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros de produção, né? A partir do momento que você coloca uma semente no solo, você coloca um tolete de cana que vai ser uma muda, uma própria muda de cana no solo. A partir desse momento, nós sabemos que toda a expressão genética está ali e que essa interação com o ambiente, somadas aos tratos culturais, é que dão naquele momento 100% de potencial de produtividade baseado no desenho genético dessa cultura. Só que dali para frente, né, assim como nós humanos, a partir do momento em que nascemos, crescemos, desenvolvemos e depois vamos começar a caminhar para a morte, a cultura também ela vai sofrer diversos impactos de competitividade. Vai chover, chega no teto máximo de produtividade. Faltou chuva, consome energia, reduz o teto de produtividade. Teve incidência de doença, consome energia para combater a doença. Teve aplicação de fungicida, reduz o consumo de energia da planta através do fungicida, volta a ter potencial produtivo. Planta daninha, mais presente, competição por fertilidade do solo, competição por área espacial do solo. Então, quando você estabelece uma cultura, a oportunidade de se ter dados confiáveis, ela é quase que infinita, porém, fazer isso de uma forma rápida, e principalmente eu chamo de fidedigna ou chamo de não empírica, porque se nós dois formos avaliarmos um índice de infestação de planta daninha numa cultura da cana, você vai dar uma nota lá 20%, eu vou dar 18%. Aí nós vamos avaliar outro talhão, você vai dar 20%, eu vou dar 20%. Aí nós vamos avaliar amanhã, eu vou dar 25%, você vai dar 18%. Então, o ser humano ele tem um parâmetro de treinamento visual, ele é treinado para isso, ele já faz isso a campo. Mas quando você utiliza de uma metodologia única, onde esse dado ficará armazenado, onde existiu um estudo matemático feito de uma forma computadorizada para que essa imagem seja traduzida em dados, você começa a ter segurança que esse dado na linha do tempo, 1, 2, 3, 4 anos, ele sempre estará lá à sua disposição como fonte de consulta. Esse é o princípio da Taranis. Tem o princípio estatístico de amostragem a campo. A amostra da Taranis são fotos. Nós temos um hardware instalado em aviões, um conjunto de câmeras super potentes, com computadores, com um mecanismo elétrico, eletrônico e mecânico, que captura fotos com resolução de 0,5 milímetro por pixel. Isso significa, Leonardo, que a 70 metros de altura, com um avião a 200 km por hora, essa foto foi tirada e dá para ver uma joaninha perto de uma raiz de um canavial de 2 metros de altura. Coisa que os nossos olhos, a olho nu, nós não teríamos essa capacidade. E esse dado,
ele fica armazenado numa nuvem e ele é do cliente. Então, por exemplo, por que nós estamos oportunizando isso? Você citou o ROI, né? Nós temos clientes com ROI de 5,6. É um exemplo. Esse trabalho será apresentado na Herbishow em Ribeirão Preto agora no mês de maio, onde para cada real investido, a usina teve R$ 5,6 de retorno para capital investido. Porém, eu gosto muito da palavra otimização. Tá? Você vai ter casos que você vai ter que investir um herbicida Y, porque você já está com uma infestação competindo em alto potencial com a sua cana, e ali você vai reduzir perdas. Não necessariamente você vai. Se você reduz perda, você vai colher mais do que se você estivesse competindo com essa planta daninha até o final do ciclo. Mas não necessariamente você vai só produzir mais. Agora, a otimização, ela é, na minha visão, o termo correto. Quando você instala uma cultura de cana-de-açúcar, são aplicados milhões de reais em herbicidas pré-emergentes. A escolha dessa molécula, baseado numa análise de dados na linha do tempo daquela região, nós temos já usinas que estão no 3º ano de contrato conosco, confiam plenamente no dado. Elas tornam esse dado um KPI, ou seja, uma medida de avaliação, uma medida de valor de tomada de decisão. Né? Ela torna esse dado, lhe dá a oportunidade de tomar medidas corretivas, mas também preventivas. Então, a análise do dado hoje, ela é extremamente importante e, principalmente, ela se torna hoje necessária. Né? Eu estava vendo um programa rural no domingo de manhã e um agricultor que eu conheço, do Mato Grosso, mostrando a cultura de algodão, e, de repente, esse drone subiu e mostrou a cultura dele de cima. Inúmeras falhas de plantio. Será que ele tem noção quantos % de falha ele teve? E quantos % essa falha de plantio vai significar em colheita a menos? E essa falha foi proveniente do problema na semente ou do problema na semeadura mecânica da plantadeira? Ou ele perdeu essa planta na linha do tempo? Ou as três coisas. Algumas falhas foram na semeadura mecânica, outras foram a semente que não germinou, outras a planta adoeceu e morreu. E o que ele faz com essa informação? Bom, ele vai exigir uma semente de melhor qualidade no ano seguinte, ou ele vai replantar esse campo no ato da semeadura, aos 7 dias após o plantio. A Taranis consegue ver o índice de emergência em 100% dos hectares. Então são informações muito, muito importantes. Né? Ou fez o 2º, 3º voo e observou-se a incidência de doenças que estão causando morte de plantas. Só que o agricultor tem essa confiança que ele conhece o seu campo, que ele conhece, e ele realmente conhece a sua fazenda. Os técnicos percorrem os campos, mas amostrar 100% dos hectares numa metodologia única, onde o dado estará na palma da mão dele para que ele sempre possa ter para decisão futura ou para decisão no presente, é algo que a gente faz muito bem e que a gente confia muito no produto que a gente tem na mão. Maravilha, Fábio, assim, realmente muito interessante. E assim, passou um monte de pergunta aqui na minha cabeça, mas assim, com esse overview que você compartilhou para mim, uma coisa que eu falo bastante nos meus treinamentos é sobre tecnologia, porque assim, a gente está numa fase de transformação bem grande, né, bem intensa dentro do agronegócio. E muita coisa está mudando, muita coisa está transformando. E aí, essa questão dos dados, né, isso é muito interessante, porque assim, pensando no agrônomo, né, que está trabalhando no campo, fazendo recomendações e tudo mais,
ele vai precisar desenvolver cada vez mais essa inteligência consultiva. Eu chamo de inteligência consultiva, que é basicamente a partir de dados ele ter maior assertividade na recomendação, né? Resumidamente é isso daí. E aí, quando você foi contando aí, eu fiquei assim imaginando, né, a tela, como é que faz e tal para fazer a interpretação, né? Eu sou uma pessoa bastante analítica do ponto de vista de dados, né? Eu fiz mestrado, doutorado. E aí eu fiquei imaginando, né, daqui 5 anos, 10 anos, tudo isso aí sendo muito utilizado, né, assim, com maior escala, né? E o quanto a gente pode produzir melhor, né? A gente aproveitar mais, porque assim, quando a gente vai fazer um levantamento de perdas, né, que a gente tem dentro da agricultura, quanto que a gente consegue diminuir de perdas utilizando a tecnologia. Então, assim, quando as pessoas falam, a tecnologia vai roubar empregos, na verdade, a minha visão, a gente vai precisar mudar o mindset, né? Mudar a forma de trabalhar, utilizando tecnologia para melhorar o nosso próprio trabalho. Então, assim, eu gravei recentemente um episódio com o Renato Serafim falando do perfil do novo agrônomo, né? E a gente falou bastante sobre isso. Então, assim, quando a gente fala inteligência artificial, e esse episódio aqui com vocês aí da Taranis, a gente vê que a gente tem muita oportunidade de melhorar a produção de alimentos no Brasil e no mundo, né? Vocês estão aí em escala já global, né? Então, assim, o quanto que o uso da inteligência artificial pode impactar positivamente, né, a produtividade, né, a produção por área na agricultura em geral. Olha, uma pergunta, ela é atualizadíssima, ela é a pergunta do momento para vários setores, não só para o setor agrícola, agropecuário, global, mas eu vou usar a própria Taranis como um exemplo de resposta na linha do tempo. Tá? Então, quando você captura uma foto de 15 metros quadrados, tá? Vou dar um exemplo aqui, a cultura da soja, e você vai contar a emergência de plantas daninhas. Como que isso começa lá atrás? Bom, humanos vão ler essas fotos e vão clicar plantinha por plantinha no clique ali no mouse e depois fazer cálculos disso, extrapolar e aí proporcionar um mapa de calor baseado na quantidade de plantas emergentes. Na linha do tempo, a linguagem da inteligência artificial pega esses dados, alimenta um banco de dados. E quanto mais alimentado esse banco de dados, ela aprende a fazer isso sozinho. Isso já está nos nossos celulares, quando lê a íris dos nossos olhos. Isso já está nas cancelas de escritórios como aqui, onde leem a placa do carro e assim por diante, e abre a cancela. Então, esse é o primeiro passo, ele já existe, já está globalizado. A inteligência artificial para ler a face, para reconhecer criminosos e assim por diante. Isso já é realidade no mundo há muitos anos. Quando você vai alimentando o banco de dados da Taranis, tem mais de 200 milhões de imagens. A gente não consegue nem entender quanto isso é grande. O próximo passo da Taranis foi substituir essas pessoas que faziam anotações. Agora a inteligência artificial vê a foto e vai identificando, por exemplo, plantas daninhas, colonião, corda de viola. E aí vai fazendo a matemática da cobertura espacial disso numa foto de 15 metros, 4 fotos de 15 metros, extrapola por hectare e você tem a cobertura de planta daninha por hectare, por espécie. A Taranis já faz isso no Brasil e no mundo há 4 anos. Agora, o que a Taranis está fazendo já nos Estados Unidos, vai lançar nessa safra, que ela chama de Taranis Intelligence, que é a Taranis inteligente. Quando você joga os programas
de chat GPT, por exemplo, dentro da plataforma da Taranis. Então, o chat GPT vai pegar os dados da foto, vai pegar os dados do cliente, solo, vai pegar os dados, por exemplo, da bulas de herbicidas e vai juntar tudo isso numa velocidade incrível e vai sugerir rotas de tomada de decisão. Então, onde está a vantagem de tudo isso? Eu não preciso de uma pessoa para ir lá rodar 100% dos meus hectares. Eu nem tenho essa pessoa, ela custa caro, ela demora muito tempo. Eu não preciso de pessoas para fazerem essas contas, porque afinal uma usina de cana-de-açúcar tem uma usina de 300 mil hectares. Quem vai fazer essas contas rapidamente? A Taranis está hoje em uma dos clientes que nós temos, nós estamos fazendo de 4 a 6 mil hectares por dia. Quem vai tabular tudo isso? Porém, eu vou precisar, eu tenho consultores, eu tenho essa inteligência dentro do programa, mas eu vou precisar do corpo técnico para analisar, para tomar a melhor decisão, para analisar o custo desse herbicida, relacionamento com essa empresa. Eu posso utilizar uma molécula mais barata ou mais cara. Então, assim, respondendo um pouco da sua pergunta, a tangibilidade da inteligência artificial ela já está nas nossas vidas, mas a Taranis nunca teve como proposta substituir o ser humano, no sentido de que quem toca o agro, quem planta semente, quem entende realmente da interação genótipo-ambiente, quem faz o posicionamento, como você mesmo recomendou, trabalhei muitos anos com genótipos de milho e de soja. Chega um momento onde é o seu feeling, fala assim, pô, nessa situação eu tive tal situação parecida. Aqui o ideal é você botar 75 mil sementes para ficar aí com 71, 72, porque nesse momento aqui, então, proporcionar dados para decisões assertivas. E essas decisões assertivas, ano após ano, continuarão alimentando esses dados e dando poder de tomadas de decisões assertivas. O tempo hoje, ele mede eficiência e ele é dinheiro jogado fora ou dinheiro investido corretamente. E a inteligência artificial, ela dá velocidade e segurança. Ela não tem viés, ela não tem cliente preferido. O cliente de 100 hectares e de 1 milhão de hectares vai receber o mesmo nível de dado, de amostra, de programa de computador. Ela não tem cultura preferida. A inteligência artificial ela tem que trabalhar para o ser humano, adicionando a ele capacidade analítica, velocidade de tomada de decisão e decisão correta. Com certeza. E ficou bem claro essa questão do papel do ser humano, né? Porque assim, eu tenho uma crença que assim, o ser humano foi feito para se relacionar, né? E dentro de negócios, né, o relacionamento com resultado. Então, esse processo, né, de desenvolvimento dessa inteligência consultiva para ter decisões mais assertivas e ter tempo para se relacionar bem com os clientes, aí a gente cria um cenário muito mais otimista do ponto de vista de resultado, né? Essa forma que eu enxergo, né, daqui para frente no agro, né? Então, assim, essa questão da inteligência artificial, eu vejo que assim, no agro a gente está avançando, né, muito mesmo, e a gente precisa realmente, né, aqui eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para trazer isso para os agrônomos, né, para os gerentes, para os agricultores que estão nos ouvindo aqui, abrir a cabeça, né, e entender que não é só um chat GPT ali para ficar
Tá fazendo resumo? Não. Não. A gente tem muitas ferramentas já desenvolvidas com o serviço aqui da Taranis para alavancar os seus resultados no campo, né? Então, assim, a gente precisa ter a cabeça aberta, né? Acolher, aprender e começar a implementar. Por quê? Quanto mais rápido eu aprendo e compartilho, óbvio, né? E aplico no meu dia a dia, mais rápido eu vou ter os resultados que isso pode me proporcionar, né? Tanto em negócio quanto em rentabilidade. Então, assim, eu gostei muito mesmo, Fábio, desse trabalho que vocês desenvolvem, né? Mas, assim, aí agora fica a pergunta, né, de quem está naquele momento de abrir a cabeça, né, de abrir a mente. Qual o grau de confiabilidade, né, dessas imagens que vocês utilizam, interpretam e tudo mais? Porque, assim, todo mundo tem esse pontinho de desconfiança no momento, assim, de mudança, de quebra de paradigma, né? Então, o que você pode falar pra gente sobre esse ponto aí? Esse é um ponto importante, essa pergunta sempre aparece, porque veja bem, quando nós iniciamos em cana-de-açúcar, o que a Taranis amostrava a nível de fotos de aviões era 8 vezes superior ao que qualquer usina no Brasil fazia a campo. E ainda assim, você imagina, eu boto uma equipe no campo, fazendo lá 50 metros quadrados, derivando para 200 metros quadrados. A Taranis fazia 15 metros quadrados em 100% dos hectares. Eu não derivava isso para 200 hectares. Mas ainda assim gera um pouco da desconfiança. Quando o nosso cliente começa a observar que aquela imagem dada zoom, ela é muito definida a nível que o olho do ser humano jamais conseguiria ver, e ela começa a entender que a matemática por trás disso, o F de Digna, ele começa a confiar. Então nós temos hoje, por exemplo, uma foto hoje de 15 metros quadrados para identificar plantas daninhas. Eu diria para você que mais de 95% de todas as plantas daninhas são identificadas, ou em torno de 99% acaba sendo, caso não identificada, alocadas em folha larga ou folha estreita. O que a Taranis faz hoje de diferente é que nós já catalogamos mais de 100 espécies de plantas daninhas, onde nossa inteligência artificial já identifica por espécie. Então, por que identificaram espécie? Se eu tenho problemas de folha estreita no canavial, esses problemas são diferentes. Uma grama-seda é uma planta que só vai ser erradicada quando for reformar esse canavial daqui a 10 anos. Uma tiririca tem um herbicida específico já para tiririca, mas ele é caro. Mas se eu tiver uma infestação de tiririca altíssima, eu vou ter que dar conta disso. Uma infestação de colonião é diferente de uma infestação de amargoso. Então, a identificação por espécie é sim fundamental na escolha da molécula que vai dar conta desse problema e também na economia desse processo. Eu vou ter que gastar mais ou menos, eu vou otimizar quanto, ou eu vou fazer aplicação por mapa de calor gerado pelas imagens da Taranis para fazer taxa variável, como temos clientes fazendo aplicação por taxa variável, está economizando água, está economizando herbicida e está tendo sucesso no controle de herbicidas. Então, a gente tem um alto nível de confiança na identificação das ameaças que nós temos, e aí depende, hoje em doenças, nós já temos aí mais de 75% de confiabilidade na identificação de doenças. Quando você pega deficiências nutricionais, é mais complexo, porque deficiência nutricional pode ser uma clorose, pode ser uma deficiência nutricional mesmo, de uma deficiência de fósforo, pode ser uma seca rigorosa. Então ainda existem um grande caminho de aprendizado desses processos. Agora veja, você falou uma coisa importante. O ser humano ele se torna cada vez mais
tem que estar aberto para a tecnologia, mas é ele o responsável pela decisão técnica. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós somos uma empresa de ponta de inovação, mas não existe nada que substitua hoje a nossa reunião técnica de entregas de dados junto ao nosso cliente. Porque aí o cliente lá, ele não quer conversar com o robô, ele quer conversar com agrônomos e com os nossos times de sucesso de cliente, que são analistas de dados, com o time de qualidade que revisa as espécies. Então o ser humano ele é fundamental no processo e ele é insubstituível. Porque a tomada de decisão é uma reunião técnica, como você falou. Socializa, marca a reunião presencial, apresenta os dados, clica aqui, clica ali, por que essa unidade, deixa eu ver aqui qual é a folha larga, folha estreita. Então, assim, a gente confia muito na metodologia Taranis, que utiliza da inteligência artificial para obter o dado rápido, confiável, recomendar tomadas de decisão, mas a interação com o cliente, a reunião técnica, o relacionamento contínuo é fundamental. Com certeza. E aí a gente volta no principal recurso nosso de desenvolvimento, de evolução, que é o tempo. Porque hoje a maioria das pessoas reclama a falta de tempo, né? E aí quando você tem ferramentas para que você otimize, né, avaliações, acompanhamento, né, e com maior acurácia, você tem o seu tempo de volta para fazer o que é o papel do ser humano, né? É se relacionar, é discutir, é tomar decisões, né? Então, assim, eu vejo isso como assim, algo muito valioso mesmo. E aí, o Fábio, tem um ponto que, assim, você comentou rapidamente aí, mas assim, no ano passado a gente teve um cenário bem crítico, né, nas áreas de cana-de-açúcar, e eu morei algum tempo no Mato Grosso do Sul e tinha muito dessas questões também de incêndios, né? Mas assim, o ano passado foi algo marcante dentro do setor sucroenergético, os incêndios, né? Então, assim, quanto esse tipo de ferramenta, né, pode auxiliar aí nessa superação, né, de problemas derivados de seca, incêndios, né? Como que isso aí está sendo desenhado aí dentro da Taranis? Olha, essa é uma pergunta excelente e eu vou te falar o seguinte. Em 2021 nós tivemos uma seca muito severa também, não tão quanto a do ano passado. Naquele momento, houve uma indecisão muito grande por parte de alguns clientes nossos na aquisição do nosso serviço, porque teve aquela seca, teve algumas queimadas, teve geada, e aí você não sabe se o canavial vai brotar, se a planta daninha, o que vai acontecer. O que aconteceu em 22? Cara, uma explosão de folha larga, que a gente já capturou nos clientes que nós tínhamos de 21 para 22, e eles já tomaram decisões ali naquele momento, onde o atraso da rebrota do canavial proporcionou. A planta daninha ela é extremamente agressiva, ela não tem o que segura, entendeu? Ela teve um pouquinho de umidade ali, ela veio antes do broto. E agora, ano passado, poxa, nós tivemos muito longo período, foi de seca, muitas queimadas. Então, vou te dar um exemplo clássico. Um cliente nosso aqui da região de Ribeirão, já é cliente de 3 anos, a Taranis captura 4 fotos em torno de 12, 15 metros quadrados por hectare, e ela captura fotos chamadas grande angulares, são fotos de 1.200 metros quadrados. A resolução é menor, em torno de 2 milímetros, mas é uma foto muito boa. Na visita que nós fizemos há 45 dias atrás nesse cliente, falou assim: você pode, por gentileza, nós vamos voar agora 3 mil hectares, pede para o seu time analisar essas fotos grandes, porque nós estamos muito preocupados com as falhas do canavial. O que acontece, né, Leonardo? Você que morou no Mato Grosso do Sul, sabe que
a seca prolongada prejudica demais a rebrota. Quando ela vem com a queima do canavial, você pega os canaviais de sexto, sétimo, de oitavo corte, de nono corte, já são canaviais antigos e eles sofreram ainda mais para rebrota. Vem chovendo bem depois de outubro, novembro, mas esse período foi muito extenso, tem muitos lugares que ficou 6 meses sem chover. Nesse cliente, analisando ainda sem a rodada de inteligência artificial essas imagens, nós passamos para ele que de 35% a 45% de falha nesses talhões que ele nos pediu para avaliar. Agora, você veja, 35% de falha, 45% de falha, com certeza eles vão renovar muitos canaviais agora no início da colheita, vão tornar... É que não tem dinheiro, você sabe que a usina não tem dinheiro para renovar todo o canavial que ela queria, é muito dinheiro a renovação do canavial. Mas aí você junta os dados, você tem uma variedade que já não está tão boa, você já está lá no 8º, 9º, 10º corte, aí você junta com 40% de falha, aí você vê a produtividade por hectare, está em torno de 50 toneladas por hectare, você fala, vou renovar. Então, a importância de um conjunto de imagens de 100% desses talhões, visualmente olhando de cima, porque é aí que está a vantagem. Quando você vai ver falha, como você vai ver falha no canavial de 3 metros de altura? Você não consegue andar dentro do canavial. E aí você vê lá, puxa vida, eram 3 mil hectares, nós tivemos quase 9 mil fotos dessas grandes. É uma amostragem robustíssima. E aí você separa por variedade, separa por número de corte. O cara fala, nossa pai, nesse caso eu estou muito pior que eu imaginava, ou eu estou tão ruim quanto eu imaginava. Ou então teve lugares que falaram, nossa, aqui graças a Deus estamos tudo bem. Aqui vamos seguir mais alguns anos ainda, porque estamos com poucas falhas. Então essa é a graça do negócio. Essa é a riqueza da tecnologia. Tira fotos de altíssima resolução, transforma em dados. De novo, sem viés, sem escolha. Às vezes a Taranã não sabe qual a variedade, não sabe nada, ela só entrega o dado. Tem cliente que compartilha um pouco mais o dado e a gente trabalha esse dado, devolve para ele analisar. Mas uma metodologia muito confiável e muito rápido. Nós fizemos 3 mil hectares em 5 dias. Nesse caso desse cliente que estava com pressa do dado. Entendeu? Sim. Isso que ele tem umas áreas espalhadas, porque hoje por dia uma aeronave faz 1.800 hectares mais ou menos. Com certeza. E eu tô, você falando, a gente falou bastante de cana-de-açúcar aqui, eu tô lembrando quando eu era no início da minha carreira, eu trabalhei em usina e eu passei um período no setor de qualidade lá no campo, sabe? E aí eu tô imaginando aqui a trabalheira que era, né? A gente fazer aquelas amostragens, contar e ver diâmetro e tudo mais. E agora, assim, com esse tipo de ferramenta, que isso foi 2007 para 2008, mais ou menos. E aí, hoje, com esse tipo de ferramenta, a gente tem muito mais agilidade para ter os resultados e tomar de decisão, né? Então, assim, eu realmente sou uma pessoa muito aberta à tecnologia. Eu gosto de conhecer, né, sobre ferramentas, tudo que pode me acelerar, né? Acelerar que eu falo assim, me otimizar o meu tempo, porque assim, eu gosto muito de conversar, de conhecer, entender pessoas. Então, assim, tudo que eu posso ter um resultado mais rápido, mais assertivo, para eu poder me relacionar melhor com as pessoas, eu vejo muito valor, sabe? Então, assim, o quanto... eu estou fazendo uma amarração aqui na minha cabeça, eu vou compartilhar. O quanto a gente, utilizando serviços, ferramentas tecnológicas, para a gente ter resultados mais rápidos e acurados, o quanto as reuniões de tomada de decisão, reuniões estratégicas, vão ser muito mais produtivas. Porque a gente vai ter mais tempo
para fazer discussões mais aprofundadas e mais embasadas, né, e com acurácia. Isso aí é o melhor dos mundos, assim, na minha visão, fazendo toda essa amarração ao longo desse bate-papo nosso aqui. E eu gostaria de ouvir a sua visão, né, sobre essa amarração de tecnologia, pessoas se desenvolvendo muito mais, tempo e tudo mais, trazendo qualidade e retorno. Leonardo, obrigado. Eu como usuário de tecnologia, e como funcionário de uma empresa de inovação e tecnologia, eu sou um entusiasta desse processo. Eu confesso para você que para cada inovação que surge no mundo hoje, não só no agro, eu acho que o meu conselho é: nós temos que entender o equilíbrio, o balanço entre o benefício e o custo disso. Custo, eu digo, risco, confidencialidade, né? A Taranis trabalha hoje debaixo das leis de proteção de dados, assina todos os contratos contemplando essas cláusulas. Isso é muito importante. Nós, como usuários, temos que estar atentos aos benefícios, à agilidade, à confiança, aonde está hospedado esse dado, há quanto tempo, quem pode acessar. Isso é fundamental. Treinar a equipe para tornar essas tecnologias aliadas, não competidoras, muito menos substitutivas. Elas têm que caminhar como aliadas do processo. O mercado brasileiro do agro, ele ainda é reticente em contratar serviços. Por que a Taranis cresceu em cana? Porque cana, por necessidade e tradição, já utiliza a prestação de serviços com mais naturalidade, né? O mercado americano compra lá nitrogênio líquido aplicado da empresa que chega lá e aplica e ele está tranquilo. Mas isso aconteceu também por necessidade. O cara tem 200 acres, é ele e a senhora dele, os filhos moram na cidade grande, ele não tem condição de fazer tudo. Então, por necessidade, ele começou a contratar serviços e hoje ele confia plenamente. Então, o agricultor brasileiro ele ainda tem o privilégio de ter uma mão de obra barata, que está se especializando, que está ficando mais cara e que, na verdade, agora está apresentando a necessidade e a capacitação de entender. Você pilotar uma colheitadeira de soja hoje tem treinamentos absurdos para você pilotar um drone, para você entender um dado. Então a tecnologia ela veio para ficar, ela tem que auxiliar o ser humano. A Taranis tem conseguido ajudar nessa tomada de decisão, obtendo dados confiáveis. A gente consegue trabalhar com economia de água, com otimização de recursos, com aplicação de taxas variáveis, com tomadas de decisão assertiva, economia de herbicidas. Agora nós estamos entrando num projeto gigantesco para medir emergência de sementes de soja no Cerrado, uma grande sementeira do país contratando a Taranis, porque ela tem um programa de garantia de qualidade. Sim. E aí a Taranis vai medir a emergência com a sua metodologia. E o agricultor vai decidir se ele está satisfeito ou não com aquela emergência, senão a sementeira vai trocar a semente. Olha que bacana isso. Então a Taranis falou o projeto dela. Porque como que ela diferencia que a semente dele é confiável? Indo a campo, aí vai o técnico da fazenda, fala que é uma. Vai o funcionário da sementeira, fala que é outra. Vem a Taranis e fala que é outra. E aí vocês decidem aí. É uma certificadora, entendeu? É uma mensuradora de programa de garantia do cliente. Olha que bacana. Vai estar na mão do RTV e vai estar na mão do agricultor, o mesmo dado. De novo, sem viés, metodologia única. Então isso é fantástico. A tecnologia tem que vir para somar, tem que vir para dar segurança, agilidade no tempo, economia de recursos e sim, com certeza, aumentar a produtividade. Maravilha. Então, a frase que eu falei lá no início, agora nós vamos confirmar aqui que a inteligência artificial ajuda o agricultor a ter maior ROI, certo? Perfeito, é isso mesmo. Maravilha. Fábio,
grato mais uma vez aqui pela sua disposição em trazer essa temática super relevante, super atual. E fique à vontade aqui agora para falar, para compartilhar aqui com as pessoas que estão com a gente aqui, onde entrar em contato com você, com seu time, para conhecer melhor, ver funcionalidade, porque assim, aqui a gente abriu a mente. E agora a turma vai querer aprofundar, entender, ver e tudo mais, como é que funciona. Então, assim, como que entra em contato com vocês para conhecer melhor, mais profundidade aí o serviço. Bom, muito obrigado, Leonardo, pelo convite. A Taranis do Brasil está sediada aqui em Campinas, nosso escritório central aqui no Brasil, aqui na cidade de Campinas, São Paulo. Nosso contato é o 11 94242 9008, 11 94242 9008. Estamos nas redes sociais, estamos no Taranis, taranisdobrasil.com.br, estamos também no Instagram, no LinkedIn, qualquer uma das redes sociais que você encontrar Taranis, você pode entrar em contato que vai ser encaminhado para o time comercial, o time do sucesso do cliente. E nós estamos num momento muito importante de crescimento no Brasil, na cultura não só da cana, que nós já temos mais de 740 mil hectares de cana que nós prestamos serviço todos os anos. Agora estamos entrando fortemente na cultura da soja, tanto para contagem de emergência, quanto ver as ameaças, como plantas daninhas. Estamos com uma prova de conceito na cultura do arroz, cultura do algodão. Então o céu é o limite, na verdade. Vamos juntos fazer esse agro cada vez mais forte, fortalecer o país, acreditar na nossa força agrícola, nesse agro extremamente tecnológico que é. Eu comecei minha carreira em 98, eu fui para o Mato Grosso, eu morei 17 anos lá. O Cerrado brasileiro é extraordinário, é onde forjam os grandes agricultores também devido às dificuldades climáticas. E nossa agricultura está crescendo muito, tenho visto muito soja no estado de São Paulo. De norte a sul, o Brasil é uma potência e ele precisa cada vez mais estar atento às inovações e acreditar no seu potencial e continuar trabalhando duro, porque nós já somos o maior produtor de alimentos do mundo e nós podemos ainda continuar alimentando o mundo cada vez mais. Maravilha, bela mensagem. E vocês, agroprotagonistas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, pegue o link aqui, compartilhe, porque esse episódio aqui é para abrir muito a mente e identificar que temos grandes oportunidades aí com a tecnologia aliada à agricultura. Valeu! Um abraço!